Olá, meus amigos. Eu sou a Ana Luísa Dornelles e hoje, no Perfume de Rosa, nós vamos refletir sobre uma página do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, intitulada Divinos Dons. Há um trechinho da carta de Paulo aos Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E o texto começa: realmente não foi o Pai Excelso quem nos instilou o espírito do medo. Ou seja, o medo, ele não é a nossa sincronia, a nossa conexão com Deus, né? O medo, ele pode ser de algo que esteja na nossa mente, de alguma experiência que a gente tenha tido. Ao invés disso, continuando, conferiu-nos largamente a fortaleza, o amor e a moderação. Ou seja, o contraponto do medo que ele traz é a fortaleza, o amor e a moderação. E aí a gente vai refletir um pouquinho sobre essa questão do medo e como a gente pode fazer para se desvencilhar dessa emoção, né? E o que é o medo? O medo é uma emoção básica e universal que surge como resposta a uma ameaça percebida. Ela desempenha um papel crucial na sobrevivência e na proteção do indivíduo. É uma emoção essencial para que possamos sobreviver. Mas quando ela se torna excessiva, o medo se torna excessivo ou irracional, ele pode prejudicar a saúde mental e o bem-estar. Portanto, é importante entender suas causas e aprender a gerenciá-lo de forma eficaz, né? Então, o medo, ele serve para que nós possamos nos conservar, né? Lá no Livro dos Espíritos, nas questões 702 e 703, no capítulo 5, que trata da lei de conservação, os Espíritos perguntam se o instinto de conservação é uma lei da natureza e por que Deus concedeu esse instinto a todos os seres vivos. E eles respondem que, sem dúvida, é uma lei da natureza, para que a providência divina possa ser cumprida. Deus nos dá a necessidade de viver, sendo a vida material necessária ao nosso aperfeiçoamento, e isso a gente já sabe, né? O instinto de conservação, ele se manifesta de forma puramente mecânica em alguns seres vivos e em outros ele é exercido com o uso do raciocínio. Então, nessa questão do uso do raciocínio no instinto de conservação é que nós estamos nos enquadrando como os animais racionais, na cadeia evolutiva da biologia e espíritos com inteligência e individualidade. E aí, no livro, ele continua num segundo parágrafo assim: todos somos, assim, dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos da fortaleza, que é valor moral, do amor, que é serviço incessante no bem, e da moderação, que define equilíbrio. Quando a gente vai para a questão do Evangelho, nós temos algumas passagens que demonstraram o medo, tais como, o relatado em Mateus,
capítulo 8 e Lucas capítulo 8, que é aquele momento em que Jesus acalma a tempestade, em que ele dormia em um barco durante um vendaval no mar da Galileia e os discípulos com medo acordaram ele. E aí Jesus acalma o vento, o mar, trazendo bonança imediata e acaba questionando a fé deles, em Deus. Um outro episódio foi quando Jesus andou sobre as águas, que está relatado lá em Mateus, capítulo 14. E aí Pedro pergunta a Jesus se é ele, que ele ordene que ele vá ao seu encontro. Ele fala, então vem. Então Pedro vai, também andando por sobre as águas ao encontro de Jesus, mas quando ele repara no vento, ele fica com medo e começa a afundar e se desespera, pede para que Jesus o salve. Então Jesus estende a mão e o salva, também questionando mais uma vez a fé, dele em Deus. Num outro episódio, Jesus ressalta que nós, seres humanos, somos mais frágeis e vulneráveis do que perversos quando se trata dessas fraquezas. Por exemplo, no livro Boa Nova é narrado em um capítulo maravilhoso a questão da negação de Pedro, Quando Jesus é preso e o Pedro fica ali por perto, em 3 situações ele é reconhecido como discípulo do Messias. Só que nessa circunstância ele vê que ele está numa situação em que ele também pode ser preso, ele também pode ser perseguido, como Jesus estava sendo, e ele não sabia o que ia acontecer. Então ele sente medo. E por medo, ele se vê colocado contra a parede e ele nega Jesus. Nega que conheceu Jesus, nega que era seu discípulo, E aí a gente pensa que por medo ele acabou traindo Jesus também, como Judas fez, de uma forma em que gerou umas consequências para Jesus, e a negação de Pedro, não gerou consequências para Jesus, digamos assim, mas gerou consequências para ele mesmo, porque ele sentiu essa traição ao mestre por medo também. E aí é que Jesus fala que o ser humano ele é mais frágil do que perverso, porque ele se vê acuado, ele se vê com medo. E aí eu fiquei pensando, e nós? Será que a gente sabe o que você sente medo, Onde o medo ele aparece para você? Além do nosso instinto de conservação, que é algo inerente a nós, que nós precisamos nos cuidar, o medo muitas vezes está em situações que a gente experimenta, que são situações novas a se experimentar ou alguma memória que a gente tem, Então, nessa questão do raciocínio, é para a gente entender aonde o medo aparece para a gente. Como que a gente pode se cuidar nessa questão do medo? Um exemplo, sair para algum evento e vai passar por algum lugar que é deserto, ou em situações em que a gente precisa se deslocar, com medo da violência. E o que a gente faz? A gente deixa de sair? Em algumas situações, o medo te paralisa. Em outras, você vai planejar estratégias para que você possa fazer aquilo que você deseja, aquilo que precisa ser feito, Muitas vezes, esse caminho difícil, deserto, você precisa estar indo para o trabalho, por exemplo, E aí você vai deixar de trabalhar por medo? Não, você vai planejar outras estratégias, outras formas de se deslocar, de repente algum outro horário em que possa estar mais movimentado aquele local. Então, o raciocínio em que o Evangelho nos traz, em que essa página nos traz, em que o Livro dos Espíritos nos traz, é exatamente esse, da gente entender onde o medo surge para a gente e como a gente pode trabalhar nele,
Então, como que a gente lida com essa questão do medo quando ele é muito intenso? Quando a gente sente algo que a gente não consegue planejar, algo diferente, algo que está assim, além da nossa concepção cognitiva, tá? De acordo com essa página, os recursos que somos dotados são a fortaleza, o amor e a moderação. Como que a gente pode colocar isso em prática, né? Em algumas questões de medo, quando ele está exagerado, quando ele está além, a gente precisa de ajuda, né? Ajuda profissional, quando não conseguimos lidar com ele sozinhos. Mas além dessa ajuda profissional, nós podemos nos munir de recursos que possam nos fortalecer espiritualmente. Como exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que nós nunca estamos sozinhos, que Deus nos deu um espírito para que nos acompanhasse durante a nossa encarnação aqui na Terra, que é o nosso anjo da guarda. Além do anjo da guarda, se você tem algum espírito que admira, que se identifica, que considera, você pode visualizá-lo nessa circunstância também. Maria, né? A irmã Rosa. E aí, nesse sentido, quando o medo surge, a gente pode trazer essa imagem desse espírito que a gente admira, que a gente considera. E essa situação que a gente tem em mente, a gente joga esse problema para esse espírito. Essa conexão a gente precisa fazer, porque esse é um lugar onde a gente pode encontrar perspectivas de solução, clareza mental, e é uma conexão segura para a gente daqui para frente. A gente literalmente estabelece uma conexão com esses espíritos, lança essa situação para esse ser que a gente se liga, e aí a gente espera, né, trocar essa sintonia negativa que a gente tá, do medo, do receio, e encontrar respostas através dessa ligação com espíritos positivos, de luz, que vão nos auxiliar nessas circunstâncias. Nesses espíritos, como a gente escolheu, né, esse espírito que a gente se identifica, a gente tem fé, são aqueles que a gente vai escolher se ligar. Então, a partir daí é que nós vamos desenvolvendo esse território de amor, a sua força, com seus exemplos. E lá no último parágrafo dessa página que eu estou lendo, ele diz assim: não te percas desse modo nas ideias enquistantes ou destruidoras do medo, capazes de operar a ruína dos melhores impulsos. Porque se utilizas a fortaleza, que é a moral, o amor, que é a ação no bem, e a moderação, que é o equilíbrio, talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento. Ou seja, esses talentos, eles existem dentro de nós. É a gente que tem que cultivar, que buscar e trabalhar em cima deles. E aí ele segue: seguirás para diante na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz da consciência. Então, se o medo chegou, a gente sabe que nós temos recursos. Nós temos a fortaleza moral, nós temos o amor, que é cultivar a nossa ação no bem, e nós temos a moderação, que é buscar também o equilíbrio. E aí, quando esse medo vem, a gente vai e joga para esse espírito que a gente considera, que a gente admira, e a gente se liga a ele, dando mais tranquilidade à nossa mente, mais clareza mental, para que a gente possa encontrar um acalento nesse momento de medo. E nessa conclusão, nos restam também as perguntas: onde que eu estou acumulando o medo? As discórdias, onde elas existem?
que a discórdia sempre nos traz um temor, um receio, onde eu estou acumulando egoísmo, onde se encontram as minhas fragilidades e vulnerabilidades. Só a gente mesmo que pode estudar e se fortalecer frente àquilo que a gente enxerga de nós mesmos. Que esse delicioso perfume de rosa chegue até você, te auxilie, te abrace e até o nosso próximo podcast.